El próximo taller tiene como nombre, título, Conectividad Significativa y Juventudes en el Sur Global, Caminos para la Inclusión Digital y Emancipación Social. Su diálogo tiene como personas invitadas, panelistas y ponentes, Will Guilherme Pereira, que es una panelista virtual, Terezinha Brito, que es la relatora virtual, Luis Fernando Alfrediano, que ya está aquí en la silla, José Alberto Rojas Marcelo, panelista, Maribel Sam y Valentina Montserrat Luza Carión, que son todos panelistas. Y voy a pasar para que él pueda como presentar el panel, las bios de las personas e ingresar. Y en 30 minutos cerramos y pasamos al coffee break. Gracias por toda paciencia. Oi. Boa tarde a todos e a todas que nos assistem, que nos acompanham, que estão online. Dou um oi também para as pessoas palestrantes que estão conosco, as pessoas que estão aqui presencialmente. Eu me chamo Luiz Alfrediano, sou brasileiro, também vou falar em português, porque o meu espanhol é bem mediano para baixo. O painel de hoje tem como objetivo muito importante trabalhar uma temática que nós temos discutido ao longo de todo o dia, que de alguma maneira ou de outra, de forma ainda que interseccional, se relaciona em todos os debates que nós fizemos, que é o tema de conectividade significativa. O tema do painel basicamente visa dialogar sobre como a conectividade significativa e a inclusão digital elas podem dialogar e trabalhar em conjunto para promover o que a gente chama de emancipação social das juventudes na perspectiva latino-americana. Dentro disso, esse painel ele foi proposto em conjunto pelo Centro de Pesquisa e Ativismo de Rondônia sobre Tecnologia, Estado e Sociobiodiversidade, conhecido no Brasil como CEPARTES, e pelo Centro Universitário Vale do Cricaré, Universidade que fica no interior do Espírito Santo, ambas instituições proponentes como brasileiras. Para a moderação estou eu, Luiz Fernando Alfrediano, ex-IUF Brasil. Além disso, sou professor no Centro Universitário Vale do Cricaré e pesquisador na Associação Algoritmo de Pesquisa em Inteligência Artificial. Temos também conosco o Wilson Guilherme Dias Pereira. Will, consegue dar um tchau? Acho que dá para poder ler dali. Pronto. A Will está com a gente como painelista online. Amazônida rondoniense, fundadora e diretora do Centro de Ativismo de Rondônia sobre Tecnologia, Estado e Sociobiodiversidade, e pesquisadora e líder de pesquisa no Instituto de Referência Internet e Sociedade, que também fica no Brasil. Nós também temos o José Alberto Rojas, que é do Peru, painelista online. Consegue dar um tchau para a gente, José? Pronto. Ele é diretor executivo da Contivia Ponto Legal e Soluções Legais para as Novas Tecnologias e tem mestrado em Direito Digital pela Universidade Internacional da Espanha. Temos também a Virgínia Maribel, que é uma mulher maia de Alta Verapaz, na Guatemala, comunicadora, comunitária, tradutora e repórter do noticiário Em Lance Comunitário. Maribel, consegue dar um tchau para a gente? Pronto, Maribel. E agora nós temos também a Valentina Montserrat, que é do Chile, também está como painelista online. Ela é jornalista e programadora, licenciada em comunicação social, diplomada em gênero e violência. Consegue dar um tchau para a gente, Valentina? Pronto, perfeito. E por fim nós temos a Terezinha Lopes, que está como relatora, também brasileira, advogada e coordenadora de pesquisa no CEPARTES. A metodologia do painel, nós trabalharemos com 3 blocos de tempo, tá bom? Nos 2 primeiros, nossos painelistas vão debater um tema a partir de um caso que nós vamos trazer sobre uma menina chamada Esperança. Nós também deixaremos um código QR para que vocês possam fazer a leitura e participar conosco, trazendo os insights, as perspectivas de vocês sobre o tema e os desafios que nós vamos colocar para o caso que nós vamos estabelecer. E, por fim, nós vamos tentar abrir uns 10 minutos para que todo mundo possa participar e trazer algum tipo de contribuição mais ativa, tá bom? Dentro disso, Terezinha, consegue compartilhar os slides para a gente, por favor? Bom, o nosso debate ele vai girar em torno desse caso, que é a história de uma menina, de uma jovem chamada Esperança, que tem 22 anos e vive na periferia de uma pequena cidade latino-americana. Ela quer se inscrever em um programa de bolsas de estudo do governo, mas todo o processo é digital. A inscrição, o envio de documentos e até mesmo a entrevista online. O problema é que a internet na região dela é precária, o sinal cai o tempo todo e ela divide o celular com a mãe.
Considerando esse contexto de esperança, a primeira coisa que a gente gostaria de saber de vocês é quais dicas, quais sugestões vocês teriam para dar para a Esperança, para que ela possa vencer esses desafios digitais que já estão expostos na realidade, na sociedade que ela tem vivido e nas vivências que ela tem. E aí vocês podem ler aquele código QR e compartilhar com a gente essas perspectivas que vocês já têm estabelecido nesse momento. E aí, para complementar com isso, considerando que esse caso ele traz muitos desafios sobre barreiras relacionados à questão da inclusão digital, que também envolve a inclusão social, eu gostaria de chamar o José para poder compartilhar com a gente e responder a pergunta sobre se e como a gente pode pensar uma conectividade segura e inclusiva para as juventudes, sem transformar a vulnerabilidade digital em mais exclusão. José? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿se me logra escuchar bien? Sim. Excelente. Bueno, muchas gracias. Respecto a la pregunta de Esperanza, entiendo que van a surgir sugerencias que el público va a aportar. Estoy seguro que van a ser bastante ingeniosas y las opciones que suelen ofrecer ante estas circunstancias reflejan lo que las personas encuentran en sus entornos. Las personas resuelven como pueden en base a lo que hay y a la disponibilidad que tenemos a nivel de tecnología. La vulnerabilidad digital, que es lo que me voy a enfocar, no suele ser un fallo del usuario, es un fallo de diseño. Usualmente tiene que ser tecnológico, legal o de políticas públicas. Pero aquí es donde quiero compartir mi visión como especialista en seguridad digital. Cada una de las soluciones que se suelen proponer, como un Wi-Fi público, el celular de un café o el celular de un compañero, una persona que pueda tener acceso disponible, ¿no? O compartir documentos mediante WhatsApp, crea una nueva fuente de riesgo. Y esto es lo que debemos explorar en estas circunstancias. Supongamos, ¿qué pasa si Esperanza usa una red pública no segura para enviar su DNI o certificado de notas? ¿Qué pasa si esta plataforma del gobierno en realidad es una página clonada que realiza phishing para capturar datos y ella no lo sabe? Al buscar un derecho, como el acceso a la educación mediante esta beca, puede terminar perdiendo otro, que es el de su privacidad o el de su identidad. Entonces, la pregunta cae por sí sola. ¿Cómo garantizamos una conectividad segura sin excluir, sin realizar más exclusión de la que de por sí ya se encuentra Esperanza? La respuesta es que no podemos poner la carga de la ciberseguridad sobre la persona más vulnerable, la persona que puede tener menos conocimiento, menos acceso, menos disponibilidad tecnológica. En ese sentido, sería decirle a Esperanza, te vamos a dar agua, pero no garantizamos que sea potable. Es tu responsabilidad verificar, filtrarlo, analizarlo si es un agua apta para el consumo humano. Es un absurdo. Lo mismo pasa con la conectividad digital. La exclusión no es solo no tener internet. La exclusión también es tener un internet seguro que te expone a riesgos, a brechas de seguridad digital. En ese sentido, la inclusión digital real exige seguridad por defecto, exige que haya privacidad por defecto desde su diseño. ¿Cómo podemos hacer posible esto? Hay pilares de responsabilidad compartida. El primer pilar más importante es el pilar del Estado, el policy maker. El Estado no puede simplemente digitalizar trámites. Eso sería pasar la burocracia del papel a la pantalla. Es lo mismo que nada. Primero, el Estado debe tratar la conectividad como un servicio básico, un derecho habilitante, un derecho que permite acceder a otros derechos como el de la educación. Sin esta conexión adecuada, sin esta conexión segura, Esperanza no accede de manera eficiente a este derecho. Segundo, y siempre insisto en esto, el Estado debe exigir y aplicar los principios de seguridad y privacidad por diseño en todas sus plataformas. Solemos ver que esto no es común, no es usual, pero debe ser la regla en todo sentido. Esto significa que esta plataforma de becas debe ser segura desde su concepción, debe recolectar los mínimos datos posibles, es decir, debe realizar una minimización de datos y tener protocolos de seguridad robustos. Voy a tratar de acelerar porque me queda poco tiempo, pero no podemos diseñar plataformas pensando solo en un usuario que tiene un iPhone 15 y una fibra óptica. Debemos diseñar para ciudadanos como Esperanza, ciudadanos quienes tienen
a quienes debemos ofrecerle modos de bajo de consumo de datos, interfaces claras, alertas proactivas. Y finalmente quiero cerrar con esto, que la conectividad inclusiva requiere alfabetización digital. No me refiero a saber usar Word, me refiero a una real ciudadanía digital. Saber qué es el phishing, entender el valor de los datos personales, saber que el celular compartido también es una fuente de riesgo. Cierro indicando que la vulnerabilidad digital se convierte en exclusión cuando dejamos solos a ciudadanos como esperanza. Gracias. Obrigado, José, pela sua fala. Eu acho que ela traz uma perspectiva muito interessante, sobretudo no que compreende a questão de como pensar conectividade e inclusão digital. Vai muito além de a gente pensar tão somente em conexão, vai para pensar a questão de acesso físico às tecnologias da informação e comunicação, vai também da questão da alfabetização, do letramento digital, um conjunto de coisas que nós precisamos pensar para que possamos efetivamente conseguir consolidar e chegar próximo a pensar numa efetivação da questão da conectividade significativa como um direito. Sua fala também, ela casa muito com as contribuições que o nosso público trouxe, porque muitas pessoas sugeriram para que Esperança procurasse, por exemplo, alguns lugares, alguns espaços públicos, onde ela pudesse ter algum tipo de orientação, acesso à internet, acesso às tecnologias da informação e comunicação. E isso converge bastante também com a nossa próxima pergunta, que é uma pergunta direcionada para Valentina. Valentina, eu te convido agora para poder compartilhar com a gente e responder um pouco a pergunta que diz o seguinte: como nós podemos fortalecer as redes comunitárias, os laboratórios digitais locais, tornando esses espaços sustentáveis e reconhecidos como parte das políticas públicas de inclusão e conectividade significativa? Hola, ¿se me escucha bien? Sim. Hola a todos y a todas, muchas gracias por la invitación. Voy a partir respondiendo también diciendo que cuando hablamos de fortalecer estos espacios comunitarios, ¿cierto?, de conectividad, como es en el caso de Esperanza, en realidad estábamos hablando de algo mucho más profundo que solo el acceso a Internet, ¿cierto? Hablamos de derechos, como bien mencionaba José, de autonomía tecnológica y de cómo las comunidades pueden decidir qué tipo de tecnología necesitan y para qué la quieren. Sin ir más lejos, me gustaría, para responder esta pregunta, poner un poco de contexto sobre las cosas que ya se han hecho. Cuando hablamos de políticas públicas, es importante reconocer el trabajo que se ha hecho tanto en la región, ¿cierto?, en Latinoamérica, como en Chile. Pero también saber las desigualdades que existen. Por ejemplo, en Chile se estima hasta el año pasado que el 40% de las zonas rurales o periféricas no tiene conexión fija de calidad. Y a nivel latinoamericano esto es de un 32%, ¿cierto? Esta brecha digital, entonces, no es solo una cuestión técnica, es también una expresión de desigualdad estructural. Pero en todo esto siempre hay esperanza, ¿cierto? Como decía, en algunas partes de la región vemos algunas experiencias de éxito. Por ejemplo, en México, vemos que la red indígena de telecomunicaciones comunitaria ha llevado Internet a más de 60 comunidades rurales. En Argentina, por ejemplo, el programa de redes comunitarias Senacom ha financiado más de 120 proyectos locales. Y en Chile, por ejemplo, hay ejemplos de telecentros impulsados desde municipios, municipalidades, universidades, y en este caso, por ejemplo, yo pertenezco a Amaranta ONG. Desde organizaciones sociales también se ha hecho un esfuerzo colectivo y comunitario para ello. Siempre autogestionado también, y desde las regiones. El problema es que en la mayoría de estos casos siempre se depende de proyectos temporales o fondos de cooperación internacional. Pero cuando los recursos se acaban, ahí vienen los problemas. Muchas veces estos proyectos desaparecen. Por eso el desafío no solo es crear espacios de conectividad, sino hacerlos sostenibles, como decíamos, y convertirlo en parte de políticas públicas que sean permanentes. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cómo hacerlo? Primero, necesitamos reconocerlo formalmente. Se hace imperativo que esto ya sea parte de los derechos humanos de los países, ¿cierto? Que las políticas públicas nacionales de transformación digital, de tantos de las que se hablan actualmente, incluyan a las redes comunitarias como parte de la infraestructura digital del país, que se generen fondos de mantenimiento, formación técnica local y apoyo administrativo, no solo financiamiento inicial como muchas veces se ha hecho. Segundo, es fundamental, y ahí me sumo a lo que dice José, formar capacidades locales. No que caiga tanto como la responsabilidad de las localidades, sino que se formen capacidades locales. No sirve instalar antenas si no hay personas en las comunidades que sean capaces de mantenerlas, repararlas o proteger la seguridad de sus datos.
La sostenibilidad tecnológica pasa por el empoderamiento educativo y social, ¿cierto? Lo venimos conversando sobre todo en esta jornada. Y tercero, necesitamos una mirada latinoamericana compartida. No basta con que cada país lo intente por su cuenta. La Agenda Digital de América Latina y el Caribe ya propone la conectividad como un bien público regional, pero necesitamos mecanismos de cooperación real, es decir, compartir modelos, ¿cierto? Metodologías, marcos legales y, como les mencionaba anteriormente, evidencia. En Chile, esto podría, por ejemplo, por nombrarlo, la estrategia de transformación digital, los planes de ciberseguridad, por ejemplo, que se están tomando, y que se tomen también estos enfoques de género, territorio y participación ciudadana, no solo desde lo técnico, sino desde lo social. Quiero ser muy enfática en eso, porque es necesario mencionar en este punto que la conectividad por sí sola no transforma la vida de las personas. Lo que realmente cambia las cosas es su uso crítico, creativo y seguro de la tecnología. Que los espacios comunitarios se conviertan en lugares donde se aprende, se crean contenidos locales, se fortalecen redes sociales de territorio y se habla también de inclusión, de desinformación y de bienestar digital. Y hay un dato muy relevante que me gustaría compartir con ustedes. Los programas de alfabetización digital con enfoque comunitario reducen en un 30%, aumentan, en un 30% la participación cívica social y reducen las brechas de género en acceso a la información. Eso demuestra que la tecnología puede ser una herramienta de equidad si se diseña con las comunidades, no sobre ellas. Fortalecer los espacios comunitarios de conectividad, entonces, es una forma también de democratizar la tecnología, de pasar del acceso al autogobierno digital y la dignidad digital, de reconocer que las comunidades no son solo usuarias, sino protagonistas de este desarrollo tecnológico. En resumen, podemos decir que si queremos esta transformación digital y que si la soñamos en estas políticas públicas de forma sostenible, tenemos que mirar hacia los territorios, hacia las experiencias que ya existen y que muchas veces el Estado no ve. Ahí en lo local está todo este laboratorio más potente de innovación social y tecnológica que ya tiene nuestra región. Y me gustaría cerrar con esto, que la conectividad no es solo señal ni velocidad, es posibilidad de crear, de participar y de imaginar futuros distintos. Si logramos que las comunidades sean dueñas de su tecnología, que se apropien de sus tecnologías, entonces estaremos hablando no solo de acceso digital, sino de dignidad digital. Y ese es al final el gran desafío de toda América Latina, conectar con justicia, con identidad y con esperanza. Muchas gracias. Obrigado, Valentina. Acho que a sua fala ela reforça um ponto muito importante para a gente que tem dialogado sobre governança da internet, sobre a centralidade do diálogo multissetorial, mesmo na própria construção de políticas públicas, que nós sabemos que é uma responsabilidade primordial de governos, dos estados, e pensar em conectividade significativa, inclusão digital, envolve políticas públicas e envolve, para além delas e para a construção delas também, um diálogo com a sociedade civil, com o setor privado e com os outros setores envolvidos, permeados por esse debate, inclusive os próprios grupos que serão atingidos por essas políticas, que no debate que nós estamos colocando aqui hoje são as juventudes, né? Então, a importância de dialogar sobre esses papéis, sobre a estrutura dessas políticas públicas com as juventudes, para escutar as nossas vozes, entender as nossas demandas, que também são muito plurais, sobretudo quando nós olhamos para contextos de país. Bom, gostaria de pedir a Terezinha para compartilhar o slide novamente. Com a contribuição do José e a contribuição da Valentina, eu acho que a gente já consegue caminhar bem melhor com relação à nova proposta que a gente tem de desafio para o caso da Esperança. Agora, o caso da Esperança envolve o quê? Esperança, ela conseguiu passar e ela vai ter uma entrevista online. Nesse contexto dessa entrevista online, ela recebeu um link para poder acessar a chamada, só que ela nunca usou o software onde vai ser realizada essa chamada de videoconferência, e esse sistema exige uma autenticação de reconhecimento facial. E aí, diante desse caso, diante desse desafio, eu gostaria de saber de vocês o que vocês têm de recomendação para que Esperança faça, para que ela consiga participar efetivamente dessa entrevista, que vai ser importante para ela ter acesso a essa política pública do governo que a gente apresentou inicialmente. E aí eu vou pedir para vocês lerem o QR Code e deixar as contribuições de vocês. Já conseguiram ler? Tem gente lendo ainda? Pronto. Para seguir, pode tirar o slide agora e já colocar a próxima pessoa. Eu vou convidar
para poder compartilhar com a gente agora, Wilson Guilherme, um pouco mais desse contexto que envolve a exclusão, principalmente por falta de habilidades digitais, de alfabetização digital, de competências para poder utilizar as redes, a tecnologia e a internet de forma ética, segura, responsável. Dentro desse contexto que também envolve a situação de esperança, eu gostaria de chamar o Will para poder comentar um pouco sobre a questão da importância das políticas públicas de letramento digital para juventudes e como elas podem ser desenhadas levando em consideração aspectos interseccionais que nos permeiam enquanto juventudes, né? Como questões de gênero, raça e território. Will? Bien, buenas tardes a todos. Me gustaría comenzar agradeciendo a la organización de Youth Like GF por la oportunidad de participar una vez más en este espacio tan relevante para la juventud de América Latina y Caribe. Como ya mencionó Luis, mi nombre es Wilson Guilherme, soy fundadora y directora del Centro de Investigación y Activismo de Rondônia sobre Tecnología, Estado y Sociobiodiversidad, conocido como CEPARTES. Para responder a la pregunta que me fue planteada, quisiera compartir una experiencia que realizamos en CEPARTES, el proyecto Tecnoancestral, una iniciativa creada 100% por jóvenes, pensada especialmente para las juventudes tradicionales de nuestro territorio amazónico. En esta experiencia abordamos la alfabetización digital de jóvenes ribeirinhas desde sus propias trayectorias de vida. Nós não buscamos em nenhuma maneira, em nenhum momento, chegar com respostas sobre o que são as tecnologias, senão acompanhar-les a reconhecer a partir de suas próprias vivências quais são as tecnologias presenteadas em suas comunidades. Assim, o projeto uniu tecnologia e sustentabilidade. A lo largo de 4 encuentros de 4 horas cada uno, trabajamos temas como qué entendemos por tecnología, las infraestructuras de internet, seguridad y privacidad en línea, allá de sustentabilidad, cambio climático y racismo ambiental. Desde suas próprias histórias, as juventudes participantes identificaram as tecnologias existentes em seus territórios e realizaram uma investigação interrelacional com seus maiores, para resgatar também tecnologias analógicas desenvolvidas em suas comunidades. Desta maneira, não só fortaleceram os jovens, sino também seus entornos comunitários, bajo a compreensão de que a conectividade significativa é colectiva e não individual. Solo desde as experiências de los grupos historicamente vulnerabilizados é possível construir processos de alfabetização digital que sejam verdadeiramente emancipadores. Bien, para construir as reflexões de taller, propongo também que os projetos latino-americanos que desejam transformar a alfabetização digital retomem os aportes da pedagogia crítica, especialmente as obras de Paulo Freire, pensador brasileiro que elaborou uma metodologia profunda para alfabetizar desde a realidade concreta dos sujeitos. Porque não é possível, em verdade, transformar a realidade de uma pessoa, em nosso caso, jovens racializados como não blancos, LGBTQ+, mulheres ou provenientes de territórios vulnerabilizados, sem antes ajudar-les a ler o mundo desde suas próprias perspectivas. Todo projeto que ignora essa leitura da realidade está destinado a reproduzir os ciclos de violência e exclusão. Por isso, em CEPARTES, trabalhamos desde as experiências, saberes e resistências das juventudes amazônicas, reconhecendo que a governança tecnológica também deve ser um espaço habitado por nós outros. Nesta perspectiva, nossas contribuições são para pensar que só há possibilidade de letramento ou alfabetização digital que considere as realidades múltiplas da juventude latino-americana e caribenha. Invitamos também a vos a conhecer nossas redes sociais, @cpartes.ro, onde pode encontrar os materiais que desenvolvemos em el projeto Tecnoancestral, como uma tecnologia de multiplicação de conhecimento e de organização de conhecimentos múltiplos hechos em el projeto para trabalhar com a juventude a alfabetização digital em uma perspectiva que respeite suas próprias experiências e trajetórias de vidas. Muitas graças e sigo à disposição para perguntas.
Obrigado, Wilson Guilherme. Eu acredito que a sua fala ela vai muito em complementaridade ao que a gente já tem conversado. Então, não é só pensar em políticas públicas, por exemplo, sobre conectividade significativa e inclusão digital. É também pensar nos contextos onde essas políticas públicas elas vão se inserir. Então, é pensar, além de territórios, aspectos regionais, é pensar também no público, que nós estamos discutindo aqui são as juventudes. Então, a gente precisa considerar essas juventudes em toda essa multiplicidade de existir, todas as suas formas de se expressar e de acessar direitos, que no contexto da conectividade significativa e a inclusão digital, permeiam também o acesso a outros diversos direitos que hoje, sem o devido acesso, nós não conseguimos experimentar a dignidade como um todo, de experimentar o que é essa juventude em diversos contextos. Bom, agora eu gostaria de chamar a Virgínia Maribel para complementar a fala da Will e trazer novas perspectivas, se aprofundando um pouco mais e trazendo para nós algumas perspectivas com relação à importância e como nós podemos garantir que efetivamente as tecnologias da informação e comunicação elas sejam inclusivas e respeitem a diversidade. Virgínia, seja bem-vinda. Está com você a palavra. ¿Ahora sí me escucha? Sí. Hola, mucho gusto. Yo soy Maribel Sam y para mí es un honor participar en este foro y compartir una reflexión desde mi país, Guatemala. Responder a esta pregunta implica mirar más allá de cables, satélites, dispositivos. Más bien es comprender que la conectividad es un derecho humano, una herramienta de justicia social y un vehículo para la dignidad de los pueblos. En Guatemala, según el Informe Digital 2025, solo el 60.8% de la población utiliza Internet. Esto significa que alrededor de 7 millones de guatemaltecos siguen desconectados del mundo digital y esta desconexión no se distribuye de forma equitativa. Afecta sobre todo a mujeres, comunidades indígenas y zonas rurales, donde la falta de acceso no solo se limita a la comunicación, sino también las oportunidades de educación, de salud y desarrollo. Y claro, esto no solo ocurre en Guatemala, sino en la mayoría de los países de Latinoamérica. Por eso la inclusión tecnológica debe comenzar por el acceso, pero no cualquier acceso, sino un acceso equitativo, sostenible y significativo, que cierre las brechas históricas que aún separan a millones de personas del futuro digital. Otro gran desafío de la inclusión tecnológica es el contenido, porque no basta con conectar a las personas, hay que conectar sus identidades, sus lenguas, sus culturas. Guatemala es un país pluricultural y multilingüe donde se hablan más de 20 idiomas mayas, además del Xinca y el Garífuna, que enriquecen nuestra identidad nacional. Sin embargo, la mayoría de las plataformas digitales y los contenidos en línea siguen disponibles solo en español, en inglés u otras lenguas extranjeras, lo que deja fuera a quienes hablan estas lenguas mayas. También quiero mencionar que la verdadera inclusión tecnológica debe ser inclusión lingüística, como les mencionaba. Necesitamos plataformas, aplicaciones y materiales educativos en los idiomas originarios y programas que formen a jóvenes indígenas como creadores de contenido digital. La tecnología no debe borrar la diversidad, sino debe reflejarla y celebrarla. Cuando una mujer joven maya o más mujeres mayas como yo podamos compartir en nuestro propio idioma nuestras historias, nuestros saberes, nuestros conocimientos ancestrales, no solo comunicamos y perseveramos la memoria, también fortalecemos la identidad, transformamos la tecnología en un espacio de orgullo cultural. La tecnología solo será verdaderamente inclusiva si quienes han sido históricamente excluidos participan en su diseño, en su implementación y su regulación. Esto significa que mujeres, jóvenes, líderes indígenas y afrodescendientes, en el caso de aquí en Guatemala, deben tener voz en la construcción de políticas digitales, en la gobernanza de los datos y en la creación de plataformas. También implica promover modelos de conectividad comunitaria, donde las propias comunidades gestionen sus redes y sus contenidos, respetando su autonomía cultural y su soberanía tecnológica. Porque la tecnología puede ser una herramienta de dominación, pero también de emancipación, si está al servicio de los pueblos y no solo de las grandes corporaciones.
Garantizar tecnologías inclusivas y respetuosas de la diversidad cultural y racial requiere 3 compromisos fundamentales. Primero, un acceso equitativo que conecte a todos sin distinción. Segundo, contenido culturalmente relevante que refleje nuestras lenguas, saberes y formas de vida. Y tercero, participación activa que dé voz real a las comunidades y en la toma de decisiones sobre el mundo digital que queremos construir. La conectividad significativa no se mide en... Perdón, aquí ya me están diciendo que tengo poco tiempo. Nosotros necesitamos estas oportunidades reales de transformación y pues estaré abierta si tienen alguna pregunta. Esta ha sido mi participación. Muchas gracias. Maribel, muito obrigado pela sua contribuição. Eu acredito que tudo que a gente conseguiu ouvir aqui nesses 25 minutos, praticamente, é pouco tempo, mas a gente consegue também perceber que muitos saberes foram compartilhados. Nós podemos compreender um pouco sobre como conectividade significativa, embora em alguns contextos possa parecer algo simples, ainda é algo muito desafiador, sobretudo quando nós estamos considerando os múltiplos contextos que envolvem as juventudes latino-americanas. Nós entendemos sobre a importância de pensar a conectividade e inclusão digital para além de tão somente acesso a sinal, mas a importância de pensarmos e entendermos que isso envolve também a questão do letramento digital, a questão do design das tecnologias e a própria questão de segurança e participação ativa. Então, eu gostaria de agradecer às pessoas painelistas que estiveram conosco, a todo mundo que esteve aqui presente também, tanto de forma presencial quanto de forma online. Não vai dar tempo de a gente tecer contribuições aqui agora, de forma presencial, mas eu estarei aberto nos corredores. Meu espanhol já falei, meio mediano, mas a gente está ali para poder ter essas trocas. Também estou disponível para poder passar o contato das pessoas painelistas que estiveram conosco. E, mais uma vez, agradecer também ao UFLAC-GF por esse espaço, viu, pessoal? Muito obrigado e até logo.